tempo no último emprego e você não sabe como responder isso em uma entrevista de emprego? Bom, eu vou te ajudar. Eu sou a psicóloga Andréia Marinho e hoje nós vamos falar a respeito disso. Muitas pessoas acabam se preocupando, achando que queimaram o currículo, que sujaram a carteira porque ficaram pouco tempo na empresa e não é bem assim. Esse vídeo eu fiz exclusivamente para falar a respeito da sua situação, se você na última empresa somente ou uma empresa intermediária, por exemplo, você ficou pouco tempo nesse emprego. A respeito daquela pessoa, se é o seu perfil, o tipo de pessoa que já ficou em várias empresas por pequenos períodos, esse é o próximo vídeo da semana, então fica antenado aí, se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever e acionar aqui o sininho para que você seja notificado pelo YouTube sempre que tiver conteúdo novo. Mas hoje o foco é em uma empresa. Ficou em uma experiência pouco tempo, então vamos falar a respeito disso. Bom, minha dica número 1 hoje é o seguinte: se a experiência que você vivenciou, ela é uma experiência que agrega valor no seu currículo, ok, mantenha. Se ela está alinhada, tem uma bagagem profissional, por exemplo, se você trabalhou com a área de treinamento e desenvolvimento durante 3 meses e desenvolveu um projeto bem legal, se aplicou esse projeto, apesar do curto período, se isso te agregou conhecimento e a vaga que você está se aplicando, ela também é para a área de treinamento e desenvolvimento, de repente vale você manter essa experiência no currículo. Mas avalie o seguinte: se você não tem outras experiências anteriores a respeito disso. Agora, se todas as suas experiências são voltadas para a área de RH, são voltadas para a área de treinamento e desenvolvimento, e o que você fez nesses 3 últimos meses na empresa por onde você passou, na verdade, você já tinha feito em outras, aí eu te oriento a não manter essa experiência no seu currículo. Por quê? O currículo, na verdade, ele é como se fosse uma vitrine. Então a gente passa na frente da vitrine e o que é que faz com que a gente entre em determinada loja? Se o que tem na vitrine for atrativo. Então, a ideia é essa, é que o recrutador ele leia o seu currículo e seja atrativo para ele, que interesse a ele, ao menos conhecer um pouco mais da sua história. Então, nesse caso, lembre-se, você tem a opção de colocar ou não no currículo, tá bom? Bom, segunda coisa, lembre-se, é comum acontecer isso com as pessoas, tá bom? Então o recrutador, ele não é um robozinho, assim como eu já falei em outro vídeo, ele é uma pessoa, e uma pessoa cheia também das suas experiências pessoais e profissionais. E como profissional corporativo, que vive dentro de uma corporação e muito atuante em várias áreas, além da área de recursos humanos, de gente e gestão, então ele sabe que isso é comum e pode ocorrer por diversos motivos, tá bom? Então, seja sincero também. Hoje eu trouxe várias respostas, vários exemplos para que você possa se basear nesses exemplos para montar a sua história, a sua verdade, tá? Então, seja sincero, pegue esses exemplos que eu dei, adeque o que melhor tiver a ver aí com a sua situação, com a sua história e coloca do seu jeito, Lembra do que eu já falei? Tudo pode ser falado, depende apenas da forma como é falado, tá bom? Então vamos lá ao primeiro exemplo. No caso de desligamento. Então esse exemplo diz o seguinte: você pode utilizar como resposta: bem, os requisitos da vaga mudaram de forma significativa logo após meu início na empresa. Eu aceitei o emprego esperando que minhas responsabilidades estariam nas áreas X e Y, mas acabei percebendo que grande parte do meu tempo estava sendo direcionado às atividades da área Z, que não é o que gosto de trabalhar, nem minha área de conhecimento. Eu estava prestes a conversar com minha gestão e pedir demissão, quando ocorreu o meu desligamento. Na ocasião, concordamos que era o melhor a se fazer. E aí tem uma frase opcional: se ela couber na situação, avalie, tá? Você pode acrescentar depois de falar tudo isso.
É o principal motivo de meu interesse por essa vaga. Vejo como oportunidade de trabalhar focado em minha área de conhecimento. Bom, assim como eu disse, é algo comum que pode ocorrer. Então, às vezes, a pessoa recebe uma proposta de trabalho e assim que ela inicia, ela percebe que ela começa a atuar. Vou dar um exemplo ainda na área de RH. Então, de repente, ela é contratada para trabalhar com treinamento e desenvolvimento e aí coloca ela para fazer recrutamento e seleção. Não é a área que ela está acostumada, não são as atividades com as quais ela está acostumada. E isso pode gerar nela um mal-estar. Por quê? Existem perfis para cada uma das vagas, né? De repente, te colocam lá para trabalhar com folha de pagamento, com benefícios. E aí, né? Precisa entender de todos esses processos também. Será que isso vai te fazer bem? Então é comum, né? Pode ocorrer de você entrar numa empresa, você não se adaptar ao ambiente de trabalho, às atividades que foram colocadas para você. Por isso que é importante, né? A pessoa também avaliar a vaga e não somente o recrutador avaliar o candidato. Tenha isso em mente. E isso é algo interessante para você colocar, inclusive para o recrutador, de que você tomou isso como um aprendizado, que você aprendeu que não somente a empresa está te avaliando, que inicialmente você queria muito aquela oportunidade, a empresa era uma empresa muito bem quista no mercado e que você tinha o desejo de fazer parte daquela equipe e que você acabou não se atentando para pequenos detalhes que hoje em dia você valoriza, que você questiona um pouquinho mais, você busca conhecer a empresa um pouquinho, com um pouquinho mais de rigor, digamos assim. Então você pode inclusive relatar o que você aprendeu a respeito disso. E essa é uma das minhas dicas também, tá bom? Sempre coloque a sua experiência. Independente, a experiência ela pode ser boa ou má, mas sempre vai ter um aprendizado. O que é que eu aprendi com essa experiência ruim e o que eu aprendi com essa experiência boa? E lembre-se, jamais fale mal da empresa. Esse daqui é um exemplo. A pessoa poderia simplesmente criticar e falar: me contrataram para fazer determinada coisa, quando eu vi me enganaram, me colocaram para fazer outra função que nem tinha a ver com a proposta de trabalho, então eu jamais podia continuar num ambiente assim, foi desrespeitoso da parte deles. Olha aí, não, você falou com naturalidade, não se indispôs e garante aí a sua oportunidade de manter-se no processo seletivo, tá bom? Bom, vamos a mais um exemplo. Eu tinha um relacionamento muito bom com o gerente que me contratou. No entanto, a pessoa que o substituiu tinha prioridades muito diferentes. Com isso, a proposta de trabalho também foi modificada e já não estava alinhada com meus objetivos profissionais. Optei por pedir demissão e buscar um desafio mais de acordo com meus objetivos de carreira. Então, esse aqui é um exemplo de pedido de demissão. Você viu nesse exemplo? Então, a pessoa ela poderia simplesmente ter falado mal da gestão se ela não tivesse se preparado para essa questão, mas como você está assistindo o vídeo, você já está mais preparado. E ela poderia falar mal, falar, mudou o gestor, ele chegou com uma cultura totalmente diferente e tratava mal todo mundo, constrangia a gente, aquela forma de gestão não se adaptava, a minha não conseguia me adaptar, eu não vou aturar esse tipo de situação, não vou aceitar e por conta disso eu acabei pedindo para sair. Se você fala dessa forma, vamos lá, o que o recrutador ele pode pensar? Primeiro, se está falando mal dessa empresa, futuramente pode falar mal da nossa empresa também. Segundo, será que foi exatamente assim que ocorreu? Ou será que essa pessoa ela não foi aberta a uma nova gestão, ela foi inflexível a uma nova gestão? Né? Será que essa pessoa tem dificuldade de se adaptar a mudanças? E as empresas mudam, o ambiente corporativo muda com muita frequência. Então, um dos requisitos, uma das competências necessárias hoje em dia é da pessoa se adaptar, ter a flexibilidade para se adaptar a mudanças, à inovação. Então, por conta disso, é necessário esse cuidado. Agora você já sabe uma forma mais funcional e mais formal, sem expor, de colocar o problema que você teve com a gestão. E aí, o recrutador ele vai ver que você não teve a intenção de falar mal da empresa. Se ele quiser entender um pouquinho mais, ele pode aprofundar e te perguntar, e me fala um pouquinho, então, como que era essa gestão, né? Como que era essa nova gestão da qual você acabou optando por não permanecer nesse ambiente? E aí, se você teve algum tipo de conflito, você pode falar apenas
meça as suas palavras, avalie, né? Monte as suas respostas com antecedência para que na hora em que você falar, não dê uma conotação negativa. Fale sempre relatando a respeito do aprendizado. Bom, acho que existem pessoas certas para lugares certos. E com aquela gestão, depois de você relatar o que aconteceu, eu realmente não me sentia bem. Eu optei por sair, ir em busca de uma gestão que tivesse mais a ver com o meu perfil profissional. Ponto final, ok? Bom, vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Opção de desligamento. Então, devido a uma fusão que resultou na busca por uma nova cultura e, consequentemente, fizeram muitos cortes. Saí junto com muitas outras pessoas que possuíam pouco tempo de empresa. Se esse for o seu caso, não se constranja, pode relatar com tranquilidade. É muito comum quando ocorre fusão entre empresas ocorrerem consequentemente desligamentos. Por quê? São duas culturas normalmente diferentes que precisam se unir e chegar num consenso, num terceiro modelo. Muitas vezes, um modelo cultural de uma empresa precisa se submeter a outro, mas leva um tempo também. Então, nisso, existem sim cortes, tem adaptação financeira, inclusive. Então, existem cortes. E aí vai do crivo ali, da avaliação de cada empresa, né? Qual vai ser o critério de cada empresa. De repente, muitas vezes acabam saindo as pessoas com pouco tempo de empresa. As que têm mais tempo, normalmente, só saem depois que passaram o seu conhecimento. Então, normalmente seguram as pessoas que têm um pouco mais de tempo até que ela passe todo o conhecimento que a empresa entende que é necessário, para que eles não fiquem na mão caso aquela pessoa saia, e só depois ocorre o desligamento dos mais antigos. Então, fale com clareza, seja natural na sua forma de falar, que com certeza isso não será mal interpretado, tá bom? Bom, vamos ao próximo exemplo. Mais um pedido de demissão. Então, tem uma outra forma de você colocar a situação também. Na verdade, eu pedi demissão por não me adaptar à filosofia da empresa. Acredito que fiz minha parte e dei o meu melhor no tempo em que estive lá, apesar do curto período. Inclusive, eles podem lhe dar referências sobre mim. Ok, pessoal? Bom, esse é um modelo semelhante ao primeiro, né? Só que você não está falando que te deram outras atividades, não. Talvez você tenha entrado numa empresa, não gostou do ambiente de trabalho, não gostou das atividades que foram passadas para você. Enfim, é uma forma mais genérica, né, de você relatar que simplesmente você acabou não se adaptando àquele ambiente, tá bom? Lembrando de manter a naturalidade, tá bom? Autoconfiança. Fale com naturalidade. A hora que a pessoa te perguntar, não arregale os olhos e fale, ai não, é agora, né? Aquela pergunta. Não, se você agir com naturalidade, a tendência é que o recrutador ele haja com naturalidade também, tá bom? Bom, por último, eu gostaria de deixar a orientação de você treinar, coloque suas respostas no papel, treine, tá bom? E caso você esteja trabalhando com alguma consultoria, se candidatou, né, a vagas, normalmente a gente se candidata em diversas consultorias. E se for esse o caso, você também pode pedir orientação, né? É muito comum, há consultorias que são abertas a isso. Em caso de dúvida, elas lhe dão algumas dicas a respeito de como você pode se comportar, como você pode abordar determinada questão, tá bom? Agora, caso você tenha um interesse em um atendimento personalizado, né, para se preparar para uma entrevista, é aquilo que eu sempre falo, né? Uma recolocação profissional, ela necessita de preparo, para que seja justa, para que a gente realmente esteja concorrendo e não somente participando. Quer concorrer? Prepare-se. Quer participar? Aí você não se prepara e conta com a sorte. Mas eu sempre falo que a gente tem que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? Onde nossas mãos elas podem alcançar, a gente precisa fazer e aí depois a gente conta aí com o universo para nos ajudar, tá bom? Bom, então se você quiser um atendimento personalizado, é só entrar em contato comigo, entrevista de emprego, preparação para essa entrevista, o que falar, o que não falar. O seu currículo é uma fase extremamente ativa, já falei isso em outros vídeos, então é algo fundamental, é a vitrine principal, é o seu currículo. Então eu ajudo a pessoa numa reformulação de currículo para que seja mais
competitivo, né? Mais atraente para o recrutador, tá bom? Então, todos os meus contatos aqui na descrição, caso você tenha interesse, eu passo o orçamento. Se gostou do vídeo, curte, compartilha com todos os amigos que você acha que você pode ajudar. E se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo e aciona também o sininho para que o YouTube notifique você, tá bom? Toda semana tem conteúdo novo. Bom, pessoal, espero que de fato eu tenha ajudado vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!